Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quarta-feira, dia 8 de junho. Hoje a gente teve um belíssimo dia de alta para o nosso índice, 2,26%, inclusive uma valorização bem mais expressiva do que as bolsas americanas. A gente teve um forte dia de desvalorização para a moeda americana, dólar comercial já trabalhando abaixo dos 3,40. A gente chegou a comentar ontem que o patamar de 3,44, que foi o fechamento de ontem, era uma forte região aí de suporte para a moeda americana, para quem gosta de análise gráfica, e caso perdido a gente teria muito mais espaço de queda para o dólar. Bom, hoje a gente teve aí uma correção de 8 centavos, né? A gente fechou ontem em 3,44 e hoje em 3,36 para o dólar comercial. O dólar futuro fechou cotado a 3.386 e o que a gente achou interessante no pregão de hoje é que as corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles atuaram na ponta compradora no dólar futuro. Isso significa que a moeda americana vai subir, pessoal? Não. Isso significa que o sentimento que eles tiveram desse tamanho de desvalorização para o dólar comercial, eles atuaram na ponta compradora da moeda americana, mesmo porque o contrato do mês de junho vai vencer somente aí no dia 30 de junho. Eles vão ter aí bastante espaço para poder atuar no mercado da moeda americana, no nosso mercado. Bom, em relação à movimentação, ontem eles terminaram vendedores em praticamente 10 milhões de reais, né? Um pouco mais de 9 milhões de reais no dólar futuro, e o dólar futuro tinha tido uma desvalorização de pouco mais de 1%. Então, quer dizer, ontem eles atuaram a favor do movimento. Hoje, eles já não atuaram a favor do movimento. Bom, e o mais interessante, pessoal, que deve estar todo mundo curioso para poder a gente comentar. Tá vendo aqui, esse fluxo aqui no mercado à vista? Pessoal, a gente já viu esse filme em alguns pregões anteriores. O Ibovespa no início de junho teve uma alta seguida de 3 dias e eles atuando aí na ponta vendedora com maior força. Quando chegou na segunda-feira, o nosso índice caiu 0,37 e eles atuaram fortemente na ponta compradora. Bom, esperamos que seja esse mesmo patamar, porque hoje a gente teve um forte dia de valorização para o nosso índice e o que eles fizeram? Novamente atuaram na ponta vendedora. E olha o detalhe, no leilão de fechamento. Até o leilão de fechamento, eles estavam com movimentações entre 20 e 25 milhões de reais na posição vendedora, ok? E no mercado futuro eles estavam com cerca de 70 milhões de reais na posição compradora. Então, quer dizer, o net estava positivo. Só que no leilão de fechamento, eles entraram aqui com praticamente 380 milhões de reais em vendas. Então, quer dizer, um forte volume vendedor no leilão de fechamento dos nossos ativos, mais um dia de movimentação idêntica ao que a gente percebeu aí no início do mês através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Vamos ficar atento em relação a essa pressão. Vamos ver se amanhã eles vão retomar o movimento de compra para poder calçar aí a valorização que a gente percebeu no nosso índice, ok? Vamos dar uma olhada agora na evolução dos contratos. Inclusive hoje a gente vai falar da evolução intradiária e também na evolução diária dos nossos contratos de Ibovespa, futuro e dólar. Bom, eles começaram o dia vendedores no Ibovespa, praticamente aí 10 milhões de reais, e a gente teve aqui uma valorização de 55 pontos em relação ao fechamento do dia de ontem, né, no Ibovespa futuro. Só que na segunda hora do dia, pessoal, eles saíram de 9 negativo para 73 positivo. Quer dizer, entre 10 e 11 da manhã eles compraram 83 milhões de reais. Um forte volume comprador, inclusive por horário. Então a gente teve aqui um reflexo nos preços, né? A gente saiu de 825 para 465, ou seja, a gente teve uma valorização de pouco mais de 600 pontos, né? 640 pontos para o nosso Ibovespa futuro entre 10 e 11 horas da manhã. Depois disso, a gente continuou aí a valorização do nosso índice, eles retomaram a movimentação, inclusive ascendente de fluxo, depois de dar umas 2 horas aí de um descanso em relação a essa movimentação forte entre 10 e 11 horas, e eles atingiram o pico do fluxo às 3 horas da tarde em 124 milhões de reais. Bom, ficaram estáveis até 4 horas da tarde e nas 2 horas finais do pregão eles reduziram essa ponta compradora. Inclusive é um comportamento bem natural por parte deles, vocês que acompanham aí o nosso canal há bastante tempo, sempre no final do dia que eles estão fortemente na ponta compradora ou vendedora, as 2 últimas horas do pregão, eles costumam fazer ponta inversa para justamente conseguir oferir possíveis lucros, né, em relação às posições iniciais do pregão. Então, quer dizer, mesmo assim, eles terminaram com uma projeção de lucro, né, porque eles terminaram com preço médio de 51.604, né, compradores, e a gente fechou em 695, ou seja, 90 pontos de projeção de lucro
e isso gerou um pouco mais de 100 mil reais para o Ibovespa Futuro. No dólar, pessoal, eles começaram o dia fortemente na ponta compradora e nessa primeira hora do pregão de hoje, a gente teve uma desvalorização da moeda americana de 28 pontos, aliás, 48 pontos, certo? 48 pontos de desvalorização para a moeda americana somente na primeira hora. Quer dizer, se o dólar é cotado a 3.465, a cada 34 pontos é 1%. Então a gente teve a desvalorização aqui de 48 pontos, ou seja, praticamente 1,5, 1,3 de desvalorização somente na primeira hora do pregão de hoje. Bom, continuamos assim, descendentes, praticamente o restante de todo o pregão. Em relação ao fluxo, eles começaram nessa ponta compradora bem forte, reduziram um pouco na hora seguinte, depois retomaram essa movimentação compradora. Inclusive às 2 horas da tarde, que eles tiveram um pico de volume comprador em 20 milhões de reais, a gente estava sendo, o dólar futuro estava sendo negociado a 3.405,5 e eles estavam com preço médio em 3.415. Eles estavam tomando aí 9,5 pontos de loss para um montante de 20 milhões de reais. Então, quer dizer, no final, na parte final do pregão, eles reduziram essa movimentação compradora e determinaram bastante comprador para a moeda americana. Em relação ao preço médio final, eles ficaram em 3.410, ou seja, eles pegaram aí praticamente 29 pontos, 28 pontos e meio de loss, né? Para esse volume de 14 milhões, pela alavancagem do dólar, deu pouco mais de 6 milhões de reais de projeção de prejuízo. Ontem eles tiveram um pouco mais de 4 milhões de reais de projeção de lucro e hoje eles devolveram essa projeção que eles tiveram no pregão de ontem e colocaram aí uma base de frente em relação a essas posições no dólar. Vamos dar uma olhada agora nos contratos em base diária. Pessoal, olha que interessante. Vamos olhar primeiro o Ibovespa Futuro, porque na verdade a gente vai ter exatamente mais 4 pregões para o Ibovespa Futuro. Hoje é dia 8, certo? Então nós teremos o pregão de quinta-feira, amanhã, de sexta, depois de segunda e terça. Por quê? Quarta-feira a gente já vai estar trocando o contrato futuro. Então quarta-feira a liquidez do contrato M de Maria, que é esse atual aqui, praticamente inexiste na primeira ou segunda hora do pregão. Então eles têm praticamente aí mais 4 pregões para poder o quê? Defender o que eles estão tendo. O que eles estão tendo? Um preço médio no dólar futuro, nesse contrato, que está em 52.430 pontos. Então quer dizer, se a gente pegar aqui, vamos fazer a nossa calculadora aqui. Ó, vamos lá. Eles estão com o preço médio de 52.430 pontos. Hoje a gente fechou em 51.695. Então, eles estão tomando um loss aí de 735 pontos, certo? Se a gente pegar e multiplicar pela quantidade de contratos, vamos fazer a quantidade de contratos aqui rapidamente. Ó, a gente sabe que eles já estão tomando aí 735 pontos de loss, certo? Então, se a gente pegar aqui o valor acumulado do contrato, que é 897.785.865, dividido pelo preço médio, que é 52.430, isso vai dar 17 mil contratos, certo? 17 mil contratos para o loss que eles estão tendo de 730, não é isso? De 735 pontos, isso vai dar um pouco mais de 12 milhões e meio de reais de projeção de prejuízo para o contrato futuro. O pessoal que conhece aí o nosso canal, que acompanha os nossos vídeos, vocês já chegaram a perceber que esse prejuízo no contrato futuro, por parte deles, já chegou a beirar 100 milhões de reais durante o contrato. Inclusive na época que o contrato do dólar era o contrato N de navio, e no final do contrato N no dólar, eles conseguiram oferir aí o lucro de mais de 200 milhões de reais no mercado futuro, uma projeção que a gente faz, né? E eles estavam trabalhando na casa de 100 milhões de reais de prejuízo. Então, quer dizer, aos poucos eles estão conseguindo reduzir esse volume de prejuízo como projeção, quer dizer, a gente, inclusive na última vez que a gente fez esse levantamento, se não me engano foi no boletim de segunda ou de sexta-feira, eles estavam com cerca de 30 milhões de reais de projeção de prejuízo. Então quer dizer, eles estão reduzindo esse volume. O que eles têm que fazer aqui? Como o preço médio deles está em 52.430, se subir mais 735 pontos, eles simplesmente cobrem todo o prejuízo do contrato M, que vai se encerrar daqui 4 pregões praticamente, porque no dia 15 a gente praticamente não vai ter muita liquidez nesse contrato atual do M. Vamos ficar atento em relação a esse comportamento deles, que eles têm que defender esse preço médio que eles têm. Se por um acaso o mercado começar a cair,
a tendência vai ser o quê? Eles começarem também a atuar na ponta vendedora, porque eles não podem fazer mais crescer essa projeção de prejuízo, porque o contrato está se encerrando agora no próximo dia 15. Falando agora do dólar, pessoal, a gente tem aqui essa posição de hoje. Somente nessa posição de hoje do dólar, a gente fechou ontem com um pouco mais de 8 milhões de saldo acumulado no contrato. A gente quase que triplicou, né? Porque o volume hoje comprador foi de 14 milhões de reais, né? Então quer dizer, a gente está com saldo agora de 22 milhões de reais para o dólar futuro. Vamos ficar atento, porque hoje eles tiveram um volume comprador e hoje a gente teve mais um recorde negativo da cotação da moeda americana. Se a gente pegar aqui um dia antes que a gente começou a ter liquidez no dólar futuro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, a cotação estava em 3.604, certo? Então a gente tem aí mais ou menos 220 pontos, né, 223 pontos mais ou menos de queda na cotação do dólar nesse atual contrato. É claro que nós temos ainda vários dias até o término do contrato, certo? Vamos ficar atento em relação a essa movimentação de queda para o dólar e eles atuando aí fortemente na ponta compradora. Em relação ao preço médio, ontem eles fecharam com o preço médio no dólar em 3.589 e hoje eles fecharam com o preço médio do dólar, já considerando essas compras, em 3.476, se não me engano. Então quer dizer, mesmo assim, 3.476 é o quase 95 pontos, 90 ou 95 pontos de projeção no dólar. Vamos fazer a conta no dólar também? Aproveitar que a gente fez do Ibovespa. Bom, ó, no dólar, vamos botar que seja 90 pontos, certo? 90 pontos. Então vamos pegar aqui 22.948.896 dividido pelo preço médio de 3.476, se eu não me engano é esse mesmo valor, dá mais ou menos 6.000 contratos, certo? 6.602 contratos, ok? 6.602 contratos vezes 90 pontos, mais ou menos, que é a projeção que eles estão tendo de loss nesse contrato, isso vai dar 594 mil. Vezes o fator do dólar, que é 50 para o dólar cheio, isso dá um pouco mais de 29 milhões de reais. Então, quer dizer, nesse momento eles estão com uma projeção de prejuízo para o dólar futuro em praticamente 29.700, né? Em praticamente 30 milhões de reais para o dólar futuro. Mas lembrando que o dólar futuro ele tem aí pelo menos mais uns 15 dias para ser negociado até o final do contrato no dia 30 de junho. Vamos ficar atento em relação a esse movimento por parte deles. Voltando lá para os nossos ativos, pessoal, carro-chefe de compras, ações de Petrobras. Inclusive a gente tinha no pregão de ontem o carro-chefe de compras, ações ON da Petrobras, né? Eles compraram quase 40 milhões de reais da Petrobras ON no pregão de ontem e hoje eles voltaram com movimentação compradora na Petro, no caso de hoje na Petro Preferencial, que é o ativo que estava mais sofrendo naqueles períodos que eles estavam realmente fazendo as vendas de leilão de fechamento. No caso de Petrobras, eles atuaram na ponta vendedora em Petrobras 3, né? Inclusive boa parte do movimento que eles compraram ontem, né? Praticamente 40 milhões, eles, entre aspas, deixaram hoje no mercado. Bom, carro-chefe de venda, as ações de Ambev. Quer dizer, a gente tinha observado que em alguns pregões Ambev estava sendo um dos ativos de maior volume vendedor. Quando chegou na sexta-feira e na segunda-feira eles tiveram um volume comprador por parte das corretoras estrangeiras e a gente chegou a comentar aqui nos nossos vídeos que eles estavam com um saldo mais ou menos de 50 milhões em vendas no ativo. Inclusive a gente teve ontem uma queda no ativo de praticamente 2%, né, diante dessa movimentação de vendas, e hoje o ativo recuperou praticamente 50% dessa queda de ontem, né, terminou com 1% de alta, mas novamente volume vendedor por parte das corretoras estrangeiras no ativo. E também as ações da Vale no pregão de hoje tiveram aí uma posição vendedora por parte deles, tanto é que Petrobras a gente teve praticamente 10% de alta no ativo e Vale ficou, entre aspas, né, pessoal, que a gente costuma dizer de agarrada, né? Então teve uma alta bem leve hoje, 1,31%, muito influenciado também por essa pressão de preços por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E em relação a essa movimentação que a gente chegou a comentar, né, eles estavam com um pouco mais de 2 milhões de compras antes do leilão de fechamento, 2 milhões e 200 mais ou menos de saldo positivo, só que depois dessa descarregada bem forte no leilão de fechamento, essa projeção passou a ser de prejuízo de 5 milhões e meio, né? Então a gente teve prejuízo no mercado à vista, prejuízo aqui para o mercado futuro muito em função do dólar, e o que salvou hoje foi
foram as opções de Petrobras, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, variação média dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, valorização aí positiva de 3,59. Dos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, se valorizaram 2,74. Pessoal, olha a expertise. Independente do valor que eles acumularam, se a gente perceber, os ativos que eles atuaram na ponta compradora, mesmo com essa enxurrada de vendas no leilão, eles se valorizaram mais do que os ativos que eles atuaram na ponta vendedora. Só que não teve como, porque esse volume vendedor foi bem expressivo e isso ocasionou uma projeção de prejuízo bem extensa hoje nesse segmento em relação às corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, vamos falar agora das opções. No caso da Petrobras, eles tiveram uma projeção de alta, né, para o ativo. Eles tiveram aqui praticamente 600 mil reais, né, porque quem vende put é projeção de alta, só que eles venderam caos, né? E a projeção aqui de lucro de pouco mais de 2 milhões de reais. No caso de Vale, eles compraram caos, mas também compraram puts e ficaram praticamente aí no 0 a 0 em relação às opções de Vale. Tiveram uma projeção de prejuízo, pouco mais de 29 mil reais. E vamos dar uma olhada aqui como é que ficaram as opções no nosso quadro de opções para Petrobras e Vale. Então, quer dizer, a gente teve aqui, das 20 opções que eles atuaram na ponta vendedora, né, eles tiveram uma valorização de 44%. Isso deu aqui uma projeção de prejuízo de pouco mais de 3 milhões de reais. Quer dizer, o volume foi forte hoje de negociação nas opções de Petrobras. Só que as opções que eles atuaram na ponta compradora tiveram uma variação média positiva de 88%. Certo? Então eles tiveram aí um pouco mais de 5 milhões e 100 de projeção de lucro nas opções de Petrobras. No caso de Vale, como a gente falou, eles ficaram mais ou menos no 0 a 0. Eles perderam dinheiro nas opções que eles tiveram na ponta compradora e ganharam um pouco menos nas opções que eles tiveram na ponta vendedora. Então por isso que a gente ficou aí com cerca de 30 mil reais de projeção de prejuízo nas opções de Vale. Bom, o vídeo de hoje ficou um pouco mais extenso, mas é interessante que a gente consegue explicar para vocês aí como é que funciona o fluxo estrangeiro. Até então estava tudo tranquilo até o leilão de fechamento, e no leilão de fechamento mais uma sessão de fortes vendas no nosso mercado para os nossos ativos pertencentes aí ao segmento Bovespa, ou seja, no mercado à vista, e vamos acompanhar se realmente isso foi uma mera realização de lucros ou se a gente vai ter mais pressão de venda em relação ao que a gente está tendo aí ultimamente. O interessante a gente observar disso, pessoal, é que dessa arrancada que o Ibovespa está fazendo, depois de 2 ou 3 semanas de queda, né, antes dessa semana que a gente terminou em alta, eles estão aproveitando essa alta para poder fazer operações de venda. É isso que está incomodando um pouco. Agora, se amanhã eles retomarem essas compras e principalmente no Ibovespa Futuro eles forem buscar lá o preço médio que eles estão no contrato, a gente simplesmente fica atento, mas a gente vai ter aí um pouco de parcimônia em relação a essas vendas que aconteceram no leilão de fechamento. Agora, bom sinal não é, porque mais um dia de valorização do nosso índice e vendas expressivas aí no nosso leilão de fechamento. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.